Olá, meu nome é Raquel Cantalice e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa conversa sobre o poder da perspectiva. Como fazer com que as experiências do passado trabalhem a seu favor. Bom, para a gente começar, eu gostaria que você imaginasse o seguinte cenário. Imagine uma pessoa caminhando, andando. E enquanto ela caminha, os pés dela batem no chão e isso faz um som de um passo. Imagine esse som de um passo. Agora, se eu te perguntar, o que significa para você um passo? O que significa para você o som de um passo? Para e pensa, bem rapidinho. Então, provavelmente você pode me responder: Ah, Raquel, esse passo, esse som não significa nada para mim. Ok. Agora imagine o segundo cenário. Imagina que você está em sua casa, sozinho, tarde da noite, e você começa a ouvir alguns passos também. E à medida que os segundos vão passando, você percebe que esses passos vão ficando cada vez mais altos, como se a pessoa estivesse cada vez mais próxima a você. E aí? Será que agora esses passos, que antes não tinham significado nenhum, será que agora eles têm outro significado? Com certeza eles têm outro significado. O que eu quero começar apresentando é que quando a gente começa a falar sobre o poder da perspectiva, a gente precisa entender que um mesmo acontecimento, um mesmo sinal, como o som dos passos nesse exemplo, ele pode ter muitos significados diferentes, dependendo do que esse sinal significou para você em situações similares no passado. Por exemplo, imagina que nesse cenário em que você está ali tranquilo em casa sozinho e começa a ouvir o som de uns passos, quando o passo vai se aproximando, de repente é o seu cônjuge ou o seu filho ou um amigo que chega perto de você assim de surpresa. E aí você relaxa, tranquilo, é uma pessoa que eu conhecia, tudo bem, não tem nada de errado. Agora imagina que uma outra pessoa que já passou por uma experiência de assalto anteriormente tá ali tranquilinha no sofá de casa, sozinha, e de repente começa a ouvir o som desses passos. O que vai vir na cabeça dela? Poxa, pode ser que seja um assalto. Porque assim como eu fui assaltada antes, agora eu tô aqui sozinha, pode ser que realmente seja um assalto, como aconteceu da última vez. Ou seja, o significado para qualquer experiência na vida, ela depende da estrutura que a gente coloca ao redor dessa experiência. Se a gente muda essa estrutura, se a gente muda o contexto, o significado também pode ser mudado quase que instantaneamente. Então, quando a gente fala sobre mudança, qualidade de vida, a gente precisa entender que um dos mais efetivos instrumentos para a mudança pessoal é aprender a colocar as melhores estruturas em qualquer experiência. E esse processo ele é chamado de reestruturação. Reestruturar. Estruturar novamente. Só que agora com uma nova roupagem, com um novo olhar, com um novo significado. Olha bem para essa figura aqui embaixo. O que essa figura ela significa para você? O que você vê nessa figura? Para um pouquinho e pensa, analisa bem. Então, essa figura pode significar muitas coisas. Primeiramente, você pode olhar para essa segunda imagem aqui e pensar que isso aqui é uma ferramenta, pensar que isso aqui talvez seja uma garra de um monstro de um desenho animado. Você pode olhar para essa outra imagem aqui também, essa seta para baixo, e pensar que é uma seta que está querendo atingir um alvo, ou é algo que está caindo do céu. Enfim, podem ser muitos significados. Mas e se eu disser que nessa figura existe uma palavra? E essa palavra é a palavra fly, que se escreve com F, um L e um Y. Fly, voar em inglês. Tu já tinha visto essa palavra antes? Aqui na figura, antes de eu mencionar que ela existia? Se você não viu isso, por que será que você não viu?
E agora que eu mencionei e mostrei aqui o F, o L e o Y, será que agora você consegue ver? Se antes você não viu essa palavra, provavelmente foi porque a sua estrutura de percepção habitual, ou seja, aquilo que você está acostumado a ver quando olha para uma imagem, uma figura, não são letras em si, letras brancas em um fundo preto. Mas a sua percepção habitual é muito mais de ir e identificar um objeto ou identificar uma figura em si. Agora, se você foi capaz de ver já a palavra fly de cara, provavelmente a sua estrutura de percepção habitual, ou seja, o que você está acostumado a ver na sua vida, no seu passado, já te dá um arcabouço suficiente para você olhar para uma figura que tem preto e branco e já identificar um momento de figura em fundo, né? Que ali tem alguma pegadinha, ali tem alguma imagem, alguma frase, alguma palavra a ser refletida, e aí você já conseguiu pegar aquilo ali de cara. E o mesmo é verdade para a vida. Muitas vezes, quando a gente olha ao nosso redor, existem várias oportunidades. Só que essas oportunidades, elas estão como se fossem um pouco ofuscadas, porque o nosso background, a nossa percepção, ela já está muito moldada, muito estruturada pelos acontecimentos que já ocorreram no passado, limitando a gente de enxergar todas essas oportunidades que estão ao nosso redor com um novo olhar. Então é importante a gente entender que como nos sentimos sobre algo e o que fazemos no mundo depende muito da nossa percepção das coisas. A gente tende a estruturar as coisas baseadas em como as percebemos no passado. Mas há maneiras de ver nossos maiores problemas como eles se fossem nossas maiores oportunidades se a gente sair de nossos padrões de percepção habituais. E lembra, a gente não vê o mundo como ele é, porque as coisas elas podem ser interpretadas a partir de muitos pontos de vista. Duas pessoas podem passar por uma mesma situação, com os mesmos fatores, com as mesmas pessoas ali envolvidas, mas essas duas pessoas terem percepções completamente diferentes, ou seja, terem interpretações completamente diferentes do fato que ocorreu ali. E aí a chave do sucesso na vida é representar a sua experiência de forma que apoie você para produzir melhores resultados para si e para os outros. E de que maneira a gente faz isso? Há dois meios principais para reestruturar, ou seja, para alterar nossa percepção sobre qualquer coisa. A primeira delas é a reestruturação do contexto e a segunda é a reestruturação do conteúdo. O que é a reestruturação do contexto? A reestruturação do contexto inclui tomar uma experiência que parece ser ruim, perturbadora ou indesejável e mostrar como o mesmo comportamento ou experiência pode ser, na verdade, uma grande vantagem em um outro contexto. Por exemplo, a maioria das pessoas conhece a história do patinho feio. Nessa história, o patinho feio ele sofre muito por ser tão diferente dos outros, porque ele era feio, pretinho e os outros todos bonitos. Mas essa diferença foi justamente a beleza dele quando ele se tornou um cisne adulto. Ou seja, a partir do momento em que o patinho mudou de contexto, aquilo que era feio passou a ser considerado belo. E a segunda maneira, que é a reestruturação do conteúdo, ela inclui pegar exatamente a mesma situação e mudar não o contexto, mas mudar o significado da situação, mudar o conteúdo da situação. Como assim? Por exemplo, você pode dizer que o seu filho nunca para de falar, nunca cala a boca. Mas depois de reestruturar o conteúdo, você pode dizer que ele certamente deve ser um jovem muito inteligente para ter tanto o que dizer, tanto para falar. A reestruturação é um dos mais poderosos meios que você pode usar para mudar a maneira como pensa sobre uma experiência, a fim de poder torná-la alguma coisa que trabalhe para você e não contra você. Agora para por um momento e reestruture essas três situações. Situação 1. Meu patrão grita comigo o tempo todo. Situação 2. Tenho pouco ou nenhum dinheiro extra para comprar presentes para os meus filhos. Situação 3. Cada vez que eu começo a ser bem-sucedido, dou um jeito de sabotar a minha vida. Para por 5 minutinhos, dá uma pausa agora nesse vídeo e pensa em 3 maneiras diferentes que você poderia reestruturar cada uma dessas situações.
Pensou? Agora vamos fazer juntos. Na situação 1, meu patrão grita comigo o tempo todo. Como é que essa situação poderia ser reestruturada? É ótimo que ele se preocupa bastante para me dizer como na realidade se sente. Ele poderia simplesmente me despedir. É uma nova forma de enxergar aquela situação. Na situação 2, tenho pouco ou nenhum dinheiro extra para comprar presentes para os meus filhos. De que maneira esse cenário poderia ser reestruturado? Ótimo, assim eu posso me tornar muito mais criativo e fazer alguma coisa que os meus filhos nunca esquecerão, em vez de comprar presentes comuns. Meus presentes serão pessoais e ricos de significado. Situação 3. Cada vez que eu começo a ser bem-sucedido, dou um jeito de sabotar a minha vida. Como essa frase poderia ser reestruturada? É ótimo que eu esteja tão consciente do padrão negativo que está impedindo o meu progresso. Agora eu posso buscar ajuda e conhecimento para que isso não mais aconteça e eu mude a minha vida para sempre. Agora é sua vez. Pare por um minuto e pense em 3 situações em sua vida que o estão desafiando. De quantas maneiras você pode ver cada uma das situações? Quantas estruturas você pode pôr ao redor delas? O que você aprende ao vê-las de uma maneira diferente? E como isso liberta você para agir diferente? Há muito poucas coisas em sua vida que não possam ser reestruturadas em alguma coisa melhor. Há uma lição valiosa em tudo o que acontece. Vamos assistir agora um vídeo que vai exemplificar bem essa situação. Eu tive pólio, que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica 2 anos. Fui muito doente fisicamente. Fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim. Eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem: "Ih, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda." Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar? Nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia é toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Lingote, que faria agora 67 anos. Faria. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporal. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse: "Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer." Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades. E esperança é o impulso que nós temos de prosseguir,
mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem, mas na verdade eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer. Uau! Quantas reestruturações foram feitas pela Virgínia? Quantos acontecimentos que muitos disseram que eram fatais, que ela não teria jeito, e quantas reestruturações ela fez dentro de si, diante de todas essas experiências. Então, há uma lição valiosa em tudo que nos acontece. Os melhores líderes, as pessoas mais fortes emocionalmente, são aquelas que aprendem a lição e põem as estruturas mais fortalecedoras nas experiências da vida, como a Virgínia fez muito bem. E eles sabem como motivar e fortalecer as pessoas, pegando qualquer coisa que aconteça e transformando-a em um modelo para a possibilidade, em um modelo para a esperança. Então, meu querido, minha querida, se você não gosta de alguma coisa, mude-a. Você está se comportando de uma forma que não apoia, faça alguma outra coisa, haja diferente. Você pode mudar a sua percepção sobre qualquer evento da vida e, num instante, sentir e agir diferente, de modo que as experiências do passado estejam sempre trabalhando a seu favor. Muito obrigada pelo seu precioso tempo e pela sua companhia. Aqui está o meu e-mail e o meu Instagram, caso você queira entrar em contato. E eu te espero na nossa próxima conversa. Um beijo e um grande abraço. Até mais.